Fala, torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preto e Branco News. Antes de começar o vídeo de hoje, né, já vou pedir para você que, caso não for inscrito no canal Preto e Branco News, se inscreva aí, ajude o canal, 160 inscritos, né, a meta são 200 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aí, deixando o like, ajuda demais, beleza, galera? Vamos lá. Hoje vamos falar da partida entre Internacional e Corinthians, né, como vocês podem ver aí que acabou empate, né, 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Alan Patrick e Wanderson Maciel marcaram pelo Inter e o Raul Gustavo e o Jô marcaram pelo Corinthians, né? Um jogo bem legal, sinceramente, né? Um jogo bem movimentado. O Inter jogou muito bem. O Corinthians um time muito competitivo, né? Tenho que falar isso aqui. O que não se mostrava há alguns meses ou até pouco tempo atrás, né? Hoje já tem uma confiança muito maior no time do Corinthians, um time muito competitivo, que pode jogar fora de casa e competir de igual para igual, né? Um jogo muito difícil, sempre é muito difícil jogar contra o Internacional fora de casa, sempre é muito difícil. Esse time do Inter não é um time ruim, né? É um time muito bom, tem boas jogadas, é treinado pelo Mano Menezes, que é um bom técnico também, temos que falar isso aqui, né? É um time bem treinado, e o Corinthians conseguiu ir lá arrumar um empate, e pelo que eu vi aqui nas estatísticas, né? A gente está assistindo o jogo ali no calor do momento, a gente não consegue mensurar como foi a partida, mas aqui aparentemente o Corinthians teve até mais chutes a gol do que o Inter, mais chutes e mais chutes a gol do que o Inter, mais posse de bola, mais passes, né? Então, nas estatísticas aqui, nas estatísticas gerais da partida, o Corinthians teve até um melhor, né, aproveitamento aqui dos quesitos da partida. O Corinthians segue aí na primeira colocação, né, como vocês podem ver na classificação aí. Corinthians em primeiro com esse empate, chegou a 13 pontos de 18 disputados, né? Uma boa campanha, muito bom início do Corinthians, né? Era um jogo muito difícil fora de casa, sinceramente. Se o Corinthians conseguisse uma vitória, seria um feito incrível, né? Que o Corinthians chegaria a 15 de 18. Muito bom, mas um empate também não foi um mau resultado, né? Pensando no geral, no Campeonato Brasileiro no geral. São 13 pontos de 18. O Atlético Mineiro, que vem com 12 aqui na sequência, tem um jogo a mais já do que o Corinthians, né? Chegou a 7 partidas jogadas. E o Santos, o Santos e o Avaí podem chegar à mesma pontuação do Corinthians, a 13, são os únicos, mas o Corinthians não perde, assim, em termos de pontuação, né? O primeiro lugar ficaria no máximo empatado com 13 contra os demais adversários aí, que é o Santos e o Avaí, né? E o Corinthians joga a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o São Paulo dentro de casa, né? Aí eu espero uma vitória do Corinthians, apesar de ser um clássico, um jogo sempre muito difícil, mas o Corinthians sempre tem historicamente aí se dado bem contra o São Paulo dentro da Neoquímica Arena, né? Eu não espero diferente dessa partida, mas pelo que o Corinthians vem mostrando aí nos últimos jogos, sinceramente, o time bem competitivo, com mudanças, mesmo entrando e saindo um jogador, o time mantém um nível bom, né? Um nível aceitável. Lógico que teve erros durante a partida, os gols que saíram, dá para você aqui, eu poderia pontuar erros individuais, erros de marcação, etc. Mas no geral, na partida no geral, o Corinthians se mostra hoje um time bem competitivo, bem diferente do que vinha se mostrando aí em meses anteriores. E agora, né, não nos esquecemos que terça-feira tem um jogo aí contra o Boca Juniors, e eu tô confiando demais. Agora a percepção que eu tenho do time é outra, o time tá passando confiança de novo para a torcida, isso aí é muito importante para a torcida jogar junto com o time, né, sempre, isso é muito importante. E o Corinthians está nessa pegada agora de passar essa confiança para a torcida ir junto com o time. E isso aí dá uma força ainda maior para o time do Corinthians, né? E agora eu queria comentar sobre o caso, né, que aconteceu, o caso do racismo, do possível racismo lá, da injúria racial entre o Rafael Ramos e o Edenilson, né? Edenilson que já foi jogador do Corinthians, né? Não me lembro de nenhuma vez o Edenilson ter tido qualquer tipo de problema desse aí quando ele jogava no Corinthians. E, sinceramente, vendo ali a partida, a reação dele não me pareceu que ele estava inventando algo, não. Sinceramente, provavelmente ele ouviu mesmo o que ele disse, que ouviu, tá?
Mas aí eu quero entrar com uma situação aqui. Eu consigo ver uma possibilidade dos dois estarem corretos. Como assim, né? Como assim os dois podem estar corretos numa situação dessa? O Edenilson de fato pode ter ouvido e entendido aquilo, e o Rafael Ramos pode ter dito outra coisa e o Edenilson tem entendido o que ele disse ter entendido, né? A ofensa. E não ter dito, né? O Rafael Ramos não ter dito aquilo, só ter sido mal compreendido. Então os dois estariam certos. O Rafael Ramos não teria dito e o Edenilson teria ouvido, mas não foi aquilo, entendeu? Se o cara ouviu, ele tem que falar, ele tem que expressar, ele tem que dizer que ele ouviu a ofensa, né? Não pode simplesmente deixar para lá. Se ele ouviu, se entrou pelo ouvido dele, mesmo com todo aquele ambiente, né? Barulhento, que é um jogo de futebol, um estádio de futebol, ele ouviu, ele tem que falar. E da mesma forma, o Rafael Ramos pode não ter falado aquilo. Pode ter sido confundido o que ele disse, né? Então eu prefiro aguardar, vamos aguardar. Tem gente aí muito mais competente do que todos nós aqui que estamos na internet falando sobre isso aqui, né? Julgando, muitas vezes julgando, né? Um ou outro. Eu acho que a gente não tem que julgar nenhum nem outro. Vamos esperar as pessoas mais competentes para isso, né? Pessoas que trabalham com isso no dia a dia, para avaliar o que realmente aconteceu. Eu prefiro aguardar. Vamos aguardar. Eu li alguns comentários aí eu assisti vários vídeos, né, sobre esse tema aí, dessa partida especificamente. Alguns comentários de portugueses, né, dizendo que esse tipo de ofensa que não é comum lá em Portugal. Eles não utilizam essa palavra para ofender, né, uma pessoa preta, uma pessoa negra, né? Eles não utilizam essa palavra especificamente, e sim outras palavras, né, quando eles querem ofender. Então, mais um indício aí que talvez, não sabemos, possa ter sido um engano, né? Vamos aguardar, né? Mais uma vez dizendo, vamos aguardar aí. E, rapaziada, não fiquem, né? Mais uma vez, não fiquem aí julgando um ou outro lado, né? Nem culpando o Edenilson, porque, como eu disse aqui, dificilmente o cara vai ter uma atitude daquela. Nunca teve, né? No futebol, na história, ter uma atitude de ficar falando que alguém xingou ele, ofendeu ele, sendo racista contra ele. Nunca aconteceu e agora, do nada, ia acontecer isso num jogo que nem estava valendo muita coisa. Não tem sentido, né? Provavelmente ele ouviu e provavelmente também, o Rafael Ramos não tenha dito aquilo. Então, só para repetir, né, mais uma vez, vamos aguardar aí as avaliações e depois que tiver tudo aí concluído, a gente traz aqui a opinião final, né, caso tenha dito, caso não tenha dito, né, cada caso tem uma opinião diferente, né, são equivalências aí, né, dependendo da situação. Se for realmente comprovado que ele falou, é um ato lamentável, mas se não, né, a gente tem outras opiniões aí, então depende muito do que for concluído no caso, beleza? No demais, é isso aí, rapaziada. Próximo jogo do Corinthians contra o Boca, jogo muito difícil fora de casa, Libertadores. Se o Corinthians conseguir um empate, uma vitória, são resultados sensacionais, né? Porque lembrando, mais uma vez, o Corinthians tem o último jogo contra o Always Red dentro de casa, que eu tô contando com uma vitória. Não tem como o Corinthians, sinceramente, não ganhar essa partida, tá? Vai ser uma catástrofe se o Corinthians não vencer essa partida na última, dentro de casa contra o Always Red, sinceramente, com a pegada que o Corinthians está hoje em dia, né? Dá muito mais confiança, como eu disse, para nós torcedores. Então, estou bem confiante para essa partida aí, que classificaria o Corinthians, né? O Corinthians só precisa de uma vitória aí nos 2 jogos. Como assim, né? Porque o Deportivo Cali pode passar o Corinthians nessa próxima partida e o Boca também. Caso o Boca vença o Corinthians e o Deportivo Cali vença o Always Red, os dois ultrapassam o Corinthians em termos de pontuação. Mas na última rodada os dois se enfrentam. Então nenhum dos dois vai passar de 10 pontos. Entendeu? Quer dizer, os dois ao mesmo tempo não podem passar de 10 pontos. E o Corinthians chega a 10 pontos se vencer o Always Red na última rodada. Então, mesmo que se classifique em segundo, mas se classifica, né? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Deixe suas opiniões, deixe seus comentários. Deixa o like também, que ajuda demais, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui.